vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é um texto base da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, dos versículos 23 a 32. Apóstolo Paulo falando, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o que ele recebeu do Senhor, que diz assim: pois recebi do Senhor, quer dizer, ele recebeu diretamente do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo explicando claramente. A Bíblia nos ensina tudo, até mesmo para nós comermos em casa antes de virmos para a ceia. Porque eu creio que o apóstolo Paulo ensinou a Santa Ceia. Depois os discípulos, os homens que tomavam conta das igrejas, voltavam para Paulo e diziam assim: Paulo, eles estão bebendo, se embriagando, comendo muito, e está uma verdadeira bagunça. Foi quando o apóstolo Paulo escreveu para que tivesse ordem no culto. Então, nós vamos ver aqui hoje duas coisas importantes sobre discernir o corpo de Cristo. Discernir significa discriminar, reconhecer com devida apreciação. Então, discernir significa discriminar, reconhecer com devida apreciação. Então, nós temos que discernir o corpo de Cristo. Vamos ver dois modos que nós podemos discernir o corpo de Cristo, que podemos reconhecer com devida apreciação o corpo de Cristo. Dois modos. Aqui o apóstolo Paulo falou: quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do sangue, nós estamos comendo o corpo de Cristo e estamos o quê? Bebendo o sangue de Cristo. Claro que esse vinho é figura do sangue de Cristo e o pão é em figura do corpo de Cristo. Mas isso aí para nós simboliza a carne e o sangue de Cristo. Nós temos que aprender a discernir. Dois modos importantes de nós discernirmos o corpo de Cristo. Primeiro, nós temos que discernir o corpo de Cristo para nós mesmos. O que Jesus fez por nós. Temos que discernir o corpo de Cristo, que somos salvos, somos curados, somos libertos. Então, nós temos que discernir, esse é o corpo de Cristo. Para isso que ele veio, para quê? Para dar a salvação. Quantos não discernem
isso no corpo de Cristo e perdem a cura. Perdem, muitas vezes, a salvação. A salvação já foi dada há muito tempo atrás, na cruz do Calvário. Se o mundo soubesse que todos já estão salvos, todos no mundo já estão salvos. Já foi pago um alto preço por eles. Então, será que eles vão todos para o céu?